A primeira lei do sucesso de Napoleão Hill é: crie um propósito. Esse é o ponto de partida para o sucesso, ter um propósito definido. Quando você não tem um propósito definido, você desperdiça muita energia. Você se envolve em projetos, em trabalho, você se envolve em estudos que não têm a ver com aquilo que de fato é o seu propósito. Por isso, Napoleão Hill dizia que, primeiramente, é preciso criar no seu pensamento, na sua imaginação, ter uma visão desse propósito concluído. Nos seus estudos, Napoleão Hill cita Henry Ford, que tinha um amigo mecânico, assim como ele, que trabalharam juntos durante muito tempo. Esse amigo era até mais capaz do que o Henry Ford. Mas anos depois, Henry Ford se tornaria um dos homens mais ricos de todos os tempos e esse seu amigo continuaria como um mecânico bem-sucedido, mas trabalhando como mecânico. Qual a diferença dos dois? Henry Ford tinha um propósito, que era criar o carro, desenvolver um carro que fosse popular e acessível. E ele canalizou toda a sua energia para isso. Observe que um propósito definido, específico, leva a ações definidas, específicas. O propósito vago do tipo, eu gostaria disso, seria muito bom se acontecesse tal coisa na minha vida, eu acho que eu quero isso. Propósitos vagos levam a ações vagas. Nos estudos de Napoleão Hill, ele chegou à conclusão que 95% das pessoas não tinham um propósito definido. E aí você deve estar se perguntando, por que é tão difícil as pessoas terem um propósito definido? Eu te falarei que por duas coisas. Primeiro porque elas deixam que a vida as leve. Então elas começam um estudo numa área, elas começam, na verdade, uma profissão, elas acabam tendo alguns amigos, algumas influências, e elas se deixam conduzir pela vida sem antes parar, pensar naquilo que de fato seria um propósito para elas. A outra dificuldade é que quando se fala em propósito definido, as pessoas pensam sempre em algo grandioso, capaz de mudar o mundo, porque são os grandes exemplos. E aí eu te falo, pense no oposto. Pense nas pessoas que tiveram um propósito definido de curto prazo, como, por exemplo, passar no vestibular, se formar em medicina, se formar em direito. Pense nessas pessoas como elas, ao terem esse propósito definido, elas canalizaram todas as suas energias para esse ponto. Assim como quando alguém fala em abrir um negócio e está obcecado e está obstinado a abrir esse negócio, como esse propósito definido faz com que você possa ter tudo aquilo rumando para a convergência da sua energia, do seu trabalho, da sua força. Lembre uma coisa, propósito para cada pessoa é aquilo que faz sentido, é aquilo que motiva, é aquilo que gera um desejo ardente no coração de tornar real, de concretizar. Quando você tem um propósito definido, isso gera um poder que faz superar obstáculos, um poder que faz perseverar diante das circunstâncias. Lembre das pessoas, pense nas pessoas que realizaram coisas importantes, que atingiram sucesso em suas jornadas. Observe como elas mantiveram o foco, porque sabiam exatamente onde queriam chegar. Por isso, crie um propósito.